O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam todos bem-vindos, por favor, podem se sentar. Seja muito bem-vindo, Padre. Padre? Tiago de? Mariana. Bem-vindo, Padre Tiago, a todos vocês que aqui estão. Tem essa pequena aqui também, que é lá da minha primeira paróquia, na comunidade de São Lucas, a Giza. Brincadeiras à parte, mas não vale nada, mas a gente gosta dela. Eu apoio. Eu não, os patrões dela. Caríssimos, caríssimas, estamos hoje dentro da festa do Natal e olhamos para a figura do apóstolo João, cujo nome significa Deus é graça. E logo nessa festa desse apóstolo, nós escutamos umas coisas bem interessantes no início da sua carta. João escreve o Evangelho, também atribuído a ele o livro do Apocalipse e 3 cartas da Escritura. Escutamos na primeira leitura o iniciozinho, exatamente as primeiras palavras que Paulo escreve, que João escreve em sua primeira carta. No versículo 2, após um grande e profundo, ainda que sucinto, caminho introdutório, dizendo que o que ele viu desde o princípio, o que ele ouviu, do que ele tocou, ele consegue dizer: nós tocamos o que nossas mãos tocaram da palavra da vida. Versículo 2. De fato, a vida manifestou-se, e nós a vimos, e nós somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se encarnou visível a nós. Esse trecho, ele pode passar desapercebido, mas vejam a riqueza do que tem aqui e que João é um mestre em fazer. No início do Evangelho de João, ele vai dizer: a palavra, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. E ele começa a discorrer. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Pode ser também atribuída aqui a palavra verbo. O verbo era a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aqui ele faz uma pequena mudança. As nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou então, as nossas mãos tocaram do verbo da vida. E no versículo 2 ele vai dizer: essa vida que se manifestou. Podemos dizer que ela se manifestou porque nós a vimos. Nós somos testemunhas do que vimos. Nós anunciamos a vida que é da palavra, que é eterna, e anunciamos a vós,
Como ele pode dizer isso? Como ele pode ter a coragem de dizer que ele tocou da palavra da vida? Só porque ele conviveu com Jesus? E depois que Jesus morre, ressuscita, vai para o Pai? Ele pode ter tocado durante um tempo, mas lembranças só são lembranças e, dependendo das lembranças, nós queremos esquecê-las o mais rápido possível, né, minha filha? O que ele quer dizer com isso? Aquilo que é muito próprio de João. Enquanto uma palavra pode ser dita e repetida várias vezes, ao dizer palavra da vida, que se manifesta, ao longo de todo o itinerário do que escutarmos de São João, nós vamos perceber que ele não está falando somente de lembranças. Ele está falando de algo muito, muito especial, que é perceber na vida dele. E a vida dele se dá com outras tantas pessoas. Ele percebe no concreto de sua vida, na relação com os outros, a presença dessa mesma palavra da vida. E é por isso que ele vai chegar no versículo 14 do capítulo 1 da carta de São João e vai dizer: a palavra ou o verbo se fez carne. Ela se tornou visível, palpável. Ela se tornou relacional. Podemos viver e nos relacionar com ela. Agora, o fato da palavra se tornar carne não significa que ela tenha realmente esgotado toda a sua possibilidade de expressão. A frase viver só de lembranças não sustenta. Mas nós podemos encontrar verdadeiro valor em ensinamentos. E aí, trazendo para a nossa história, valor dos ensinamentos que recebemos a partir de quê? De quando, nas nossas relações, vemos que aquilo que nos foi ensinado, seja de boas maneiras, de educação, de cuidado ao falar, gera e surte um efeito todas as vezes que aplicamos. Um exemplo besta. Eu estava ali no altar e eu percebi que um dos que aqui estão, bem tímido, quietinho no canto dele, eu peguei e fiz assim. Ele vai saber que eu fiz assim. Ele pegou, no baixinho ali, ele pegou e fez assim. Levantou só o dedinho, mais ou menos. Não foi? Ou então um sorriso que desperta outro. Um bom dia. Ou quando, para quebrar o gelo, se chega e conversa com alguém que está alterado, isso eu vejo cotidianamente aqui. Uma pessoa que chega, tem gente que sai de casa para poder brigar com os outros, né? Tem gente que sai para caçar confusão. Bom dia. Oi? Quando percebemos que não só as lembranças, mas quando colocamos em prática aquilo que aprendemos ao longo da vida e percebemos que isso tem algum efeito na vida das pessoas, isso toma cada vez mais sentido e mais força. João, ao dizer que tocou da palavra da vida, e lá no prólogo de João, do seu evangelho, dizer a palavra se fez carne, ele dá o tom para algo que será constantemente vivido na comunidade dos discípulos e que tem uma força muito grande no capítulo 20, versículos 2 a 8, expressos na seguinte forma.
O discípulo que Jesus amava e Pedro recebem a notícia de Maria Madalena, tiraram o Senhor do túmulo. E eles saem correndo. Eles saem correndo para encontrar um túmulo vazio. Me perdoem, mas se um corpo foi roubado, por mais zelo que nós tenhamos, dependendo da situação, nós podemos até correr. Querer resolver as coisas com pressa. Podemos ficar chateados, mas a forma com que a construção aqui é feita dá a entender que eles saíram às pressas numa busca tão incessante que quer dizer exatamente aquela mesma busca que nós fazemos dos traços permanentes de uma lembrança que tenha efeito na nossa vida. Não é só o fato de terem tirado o Senhor do túmulo, tiraram deles a referência. Tiraram deles um ponto onde eles poderiam se apoiar, um tipo de esperança, ou até um tipo de consolação. Porque quando se visita um túmulo, está se buscando visitar a memória, o que a pessoa foi. Então, quer dizer, retiraram deles as últimas referências que eles tinham. Talvez as últimas coisas palpáveis, que são os restos mortais. Eles saem correndo. Como ainda hoje, muitos de nós saímos correndo porque queremos ter um mínimo de experiência e de carregar ou recarregar nossas baterias ou ressignificar nossas lembranças daquilo que escutamos. A vida se manifestou, Deus se manifestou a nós. E aonde está essa vida? Aonde podemos tocá-la? Porque se João diz que tocou, viu e experimentou, por que nós não experimentamos? Se a palavra se fez carne, por que ela não é tão palpável e tão visível? Quando olhamos para vidas comunitárias, quando olhamos para pessoas que, independente das ideologias que sigam, das correntes políticas que começam a se degladiar, a gente fica assim, eu não sei vocês, mas onde é que está realmente a noção mínima do que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Pessoas que se utilizam, inclusive, de instrumentos da fé para poder causar balbúrdia. Aí você fica assim, meu Deus, será que alguém entendeu alguma coisa do que realmente Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, veio nos propor? E queremos respostas e buscamos a todo canto. Não é à toa que algumas pessoas, quanto mais sensacionalistas forem, mais visualizações e mais dinheiro elas ganham às custas de todos aqueles que saem procurando respostas em todo tipo de corrente e de todo tipo de rede social. Existem aqueles que ganham muito dinheiro fazendo esse tipo de balbúrdia e geram problemas nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, nas nossas paróquias. Isso só não acontece em Mariana. É por quê? Porque todos nós queremos respostas para que aquilo que nós escutamos, a palavra se fez carne, Deus se fez carne e veio até nós. E nós queremos uma referência básica que responda a esse anseio, a esse mínimo de referência que nós temos. Ao escutarmos, por exemplo, Deus é amor, mas João, ao dizer que Deus é amor, ele está falando que o Deus, que é amor, é o Deus que foi visto, que se manifestou e se apresentou. Aonde está isso? Aonde está essa lacuna? Está num único lugar. Porque a palavra se faz carne, ou a palavra se faz vida na vida da gente. E a vida da gente não é na relação com as outras pessoas, não é no modo com que a gente interage dentro da igreja, fora da igreja. É aí que a vida acontece. Eu não conheço ninguém que consiga ficar pensando somente em vida, vida, vida. A vida se dá no cotidiano. Ao subir aqui, enquanto chegava, percebi uma pessoa rezando de frente à cascata que temos aqui, fazendo a sua experiência, rezando. Outros que pegam, chegam e observam os outros, dão a mão, os bombeiros que acolhem, outros que escutam. Ou então, nas nossas comunidades, me lembro coisas tão simples, como pessoas que muitas vezes
cuidavam das outras sem nem mesmo terem condições. E está aqui uma pessoa que sabe e viu e testemunhou. E que não eram discursos nem fábulas, era um modo de viver de outras que, inclusive, também tinham suas dificuldades. Aonde a vida e a palavra de nosso Deus se torna carne, na minha vida e na minha carne. O que, na verdade, nós procuramos uma resposta é para justificar por que eu devo ser o melhor que eu posso. Se eu não consigo perceber nos traços da história coisas que reforcem essa vida que tanta gente busca, como os discípulos buscavam o mínimo de suas referências num túmulo que já estava vazio. E nós queremos que alguém nos dê as respostas. Mas talvez o ensinamento mais bonito de João seja esse. Nós veremos a vida eterna, a vida de Deus se tornar manifesta. Nós veremos os traços de sua presença na medida com que nós estivermos dispostos a deixar com que o que Ele nos ensinou passe pela nossa carne, na minha, na sua. Que a nossa comunhão como igreja esteja na referência de que é na nossa carne, no nosso viver, que a salvação se faz presente, que a força do Cristo se faz presente. Porque, caso contrário, nós vamos ser muito bons para criarmos um monte de teorias, como existem por aí, e discutirmos todo tipo de coisa. Mas o fundamental mesmo, que não está nas nossas discussões, fica ao léu. Quer ver Deus? Faça todo o esforço para que Ele seja visto em você. Quer que alguém lhe trate com educação? Que tal você começar a ser educado? Bom, pelo menos essa regra é básica que eu aprendi com meus avós e meus pais. Ela mudou? Ela não funciona? Realmente ela não funciona? São coisas tão básicas e práticas que às vezes me leva a pensar que muitos de nós, não tocamos no verbo da vida. Falamos dele, mas não tocamos. Porque ele está só aqui, na nossa cabeça. Seria tão bom que ele conseguisse chegar nas nossas mãos e nos nossos pés, para realmente sermos o que a gente tanto deseja que o mundo tenha. Enquanto isso, rezemos e peçamos que a palavra de nosso Deus, que veio ao nosso encontro, encontre espaço na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será